Master. Record out. Never mind. Ok. Eu tenho que desligar o Wi-Fi daqui. Deixa eu ver aqui. Wi-Fi desligado. Deixa desligada. E agora a gente começa a gravar. Beleza, gente? Então, tudo bem, gente? Como é que foi a semana? Já estudaram bastante? Não? Então, hoje nós temos uma aula diferente. Espero que seja interessante, mas a gente vai ver bastante coisa. Tá? Inclusive, na aula de tarde, que foi o ensaio, eu acabei não dando tudo que eu achei que precisava ser dado, que eu tinha planejado. Então, a gente vai começar hoje exatamente do momento em que a gente parou na semana passada, na quarta-feira. A primeira coisa que a gente vai falar é relembrar o que nós conversamos na quarta-feira passada. Eu discuti que havia uma coisa muito importante na mecânica clássica, um conceito importante, que era o quê? Antes de momento, ponto material, né? Ponto material. Era um ponto. E a gente descrevia isso com a segunda lei de Newton, era isso que a gente estava pensando, era como é que uma massinha, uma bolinha se mexia, certo? Depois eu terminei a aula com um outro conceito, que era um conceito diferente, que não era mais um ponto, mas era um conjunto de objetos se mexendo juntos, né? Uma corda, eu escrevi a equação da onda. Então, eu escrevi quando um movimento coletivo de objetos tem uma propriedade interessante, né, desse movimento coletivo, né, que se propaga. E aí, eu dei o exemplo de uma equação. Eu comecei com uma corda e derivei, a partir da segunda lei de Newton, para um pedacinho da corda, uma partícula, um pedaço da corda, a equação da onda, que é obedecida por aquela corda. Vocês lembram, no final da aula? Qual que era a equação de onda que eu acabei escrevendo? Exatamente. Então, imagina que nós temos... Aqui é a altura, aqui é a corda, aqui é a altura da corda em relação à posição de equilíbrio dela, aqui é o longo do eixo da corda, e aí nós descrevemos que nós temos uma função, que é essa função altura, e eu disse que essa função se chamava função de onda, é uma função de x e de t, e que no caso da corda, ela obedece uma equação muito específica, que é a equação de onda, que é dy dx2 x de t é igual a uma constante, que eu vou chamar de 1 sobre v quadrado, d2y de xt dt2. No caso da equação da corda, essa constante eu derivei microscopicamente. O que era essa constante? O que aparecia aqui na frente? Não, era a razão entre duas coisas da corda. Não, era a tensão na corda e a densidade, a linear de massa da corda. Então, vamos ver aqui, esse aqui é o violão da minha filha. E aí o que... Eu não sei tocar não. Só para ficar bem claro. E agora você vai ver o seguinte. Essa corda, todas têm o mesmo comprimento. Mas cada uma dessas tem uma massa diferente. A densidade de massa é a massa total da corda dividido pelo comprimento dela. Então isso é o que me dá a densidade de um pedacinho aqui. E nós descobrimos na aula passada, a partir da segunda lei de Newton, escrita para um pedacinho da corda, que essa constante que aparece
é o que? É a razão entre duas coisas. A densidade de massa e qual a outra coisa? A tensão na corda. Então, cada uma dessas cordas tem uma densidade de massa diferente, feita com um material diferente. E aqui você regula a tensão na corda. Tá bom? Então, essa constante eu chamei de 1 sobre V quadrado. Por quê? Se você olhar bem, aqui eu estou tomando uma função, uma derivada em relação a x. Se eu olhar, se y fosse adimensional, não tivesse dimensão nenhuma, o que seria a dimensão desse lado da equação? 1 sobre metro quadrado, certo? Eu estou dividindo por um x aqui, certo? Derivando duas vezes em relação a x. Desse lado, qual seria a dimensão da equação? Segundo ao quadrado. Então, para que fique correto, essa constante de proporcionalidade tem que ter dimensão do quê? Velocidade, ó. A velocidade. Vamos ver que agora essa é a velocidade da corda. Quase. Então, no caso específico da corda, nós derivamos essa expressão aqui. Mas agora vamos voltar um passo atrás, e vamos pensar numa coisa mais geral. Uma coisa bem mais, um pouco mais geral. Que é o seguinte, imagina que a gente tem uma função y, tá? Uma função de x, e eu vou dar um pulso. Eu pego a minha corda, ela está presa lá, e agora eu chego aqui e faço assim. E agora esse pulso vai andar ao longo da corda. Tudo bem? Em um determinado instante, a minha corda estava aqui, e ela fez um pulso. Mais tarde, esse pulso está andando. Tudo bem? Então, mais tarde, o que eu espero que aconteça? Eu espero que a onda se mantenha. Não é a ideia da onda? Se a onda no mar, ela está andando, ela não está mantendo a forma dela. A hora que ela quebra porque está chegando no raso. Está chegando no final da propagação dela. Mas enquanto você está lá no fundo, ela mantém mais ou menos a forma dela e vai andando. É isso que você entende como uma onda. Então aqui, olha, mais tarde, a minha onda se deslocou, nesse caso, na direção da porta. Tudo bem? Então, inicialmente, a minha função tinha um máximo nesse ponto que eu vou chamar de x1. Mais tarde, essa minha função tinha um máximo nesse ponto que eu chamo de x2. Bom, mas a forma da função não é a mesma? Ali, no caso, um sino. Podia ter feito qualquer função. Eu fiz um sino porque é mais fácil de desenhar. Mas a forma da função é a mesma, ela só foi mudada de posição, certo? Ela não se deslocou de um lado para o outro. Então, eu posso pegar esses dois gráficos e, se eu mudar a origem dos eixos, eu coloco um em cima do outro, certo? Se eu pegar esse gráfico aqui, olha, e põe uma transparência e coloca ele centrado aqui no meio, não muda nada. Não é o mesmo gráfico? Então eu posso chamar de f da seguinte função, ou y, da seguinte função. X menos VT. Vê se vocês concordam comigo aqui. Se isso aqui era um tempo zero, t igual a zero. Então o máximo acontecia quando I acontecia em y de x1. Esse era o máximo. Era o y máximo. Tudo bem? No tempo seguinte, o máximo, isso aqui é o tempo t1. T igual a 1. Nesse instante aqui, o máximo acontece em f de x2. Né? É y de x2. Acontece nesse lugar aqui. É onde está o máximo. Tudo bem? Bom, mas como é que x1 e x2 estão ligados? Se você escrever que x1, que x, nessa forma, y de x menos vt, no tempo t igual a 1, t igual a 0, você encontrou y de x1. Esse é o máximo.
No tempo t igual a 1, o x2 seria x2 menos vt, que seria quando você deslocou a função para colocar uma em cima da outra. Vt igual a 1. Não ficou claro. Acho que vocês não entenderam porque eu não falei da maneira correta. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, ó, é que essa forma de função y, x menos vt, no instante que você escreve dessa maneira, eu consigo, é a mesma função, mas eu estou deslocando a posição do gráfico em função do tempo t. Então, no tempo t igual a 0, eu tinha y de x, esse gráfico, onde o máximo era em x1. No tempo t igual a 1, a função que eu tenho é x menos 1, mas na hora que eu faço x menos 1, eu caio nesse gráfico que eu tinha antes. É o v vezes 1, é a velocidade, certo? Então, o que eu estou dizendo é que essa aqui é a maneira de você deslocar a função em função do tempo. Tá? Então, a função é a mesma em todos os lugares, nesse caso um sino, mas se eu escrevo dessa forma, eu consigo a mesma função para tempos diferentes deslocada ao longo do eixo x. E é exatamente isso que você espera de uma onda que está se propagando. Se o tempo está aumentando, o x2, né, que é onde aparece esse máximo, como é que ele se relaciona com o x1? O x2... Porque VT é x, né? Isso. Aí você só está somando mais x, mais Isso. x. Então, o x2, ele tá mais, o x1 está mais à esquerda do que o x2. Eu desloquei na direção da porta. Porque t é um número positivo. Para eu trazer x2 para a posição x1, eu tenho que subtrair menos vt. Então, esse número x2 é maior do que o número x1. A função, então, a onda, o pulso, está andando na direção da porta. Agora, vamos ver se isso daqui é uma solução da minha equação de onda. Então, vamos pegar aqui, olha. Eu estou dizendo para vocês que eu não sei quem é y. Eu ainda não sei quem é y. Mas que y, x menos vt, será uma solução da equação de onda. Então vamos chamar esse cara aqui, ó, de z. Então, z é igual a x menos vt. E agora eu vou tomar a derivada em relação a x da minha função de z. Então, y é função de z. Então, vou fazer dy dx. Isso aqui é igual a dy dz dz dx. Lembra da nossa regra da cadeia? Quanto é a derivada de z em relação a x? Z é x menos vt. 1, certo? Que, olha, não é função de t, a derivada dá 0. Derivada de x em relação a x é 1. Então, isso aqui é 1. Então, dy dx é igual a dy dz. Agora, vamos tomar a derivada segunda. d2y dx2. d2y dx2, como é que eu vou fazer essa derivada? Agora eu tenho que derivar de novo em relação a dz e tomar a minha regra da cadeia de novo. d2y dz2 dy dz. Não, é dz dy. dz dx. Que é 1 de novo. Então eu cheguei à conclusão que d2y dx2 é igual a d2y dz2. Agora, vamos fazer uma outra derivada. A derivada em relação ao tempo. Professor, Oi? na segunda equação, dz por d sobre dx não seria 0? Porque seria simplificado? É a derivada em z. É a primeira derivada. Sim,
É a derivada do argumento de y. Ah, não, tá, entendi. Certo? Não é função. Entendi. Então é a derivada de z em relação a y. Em relação a x. Ok. Agora vamos fazer dy dt. Isso é dy dz dz dt. Agora quanto dá essa derivada? Quanto dá dz dt? Oi? Menos v. Menos v. Então eu fiquei com menos v dy dz. Agora eu vou fazer a segunda derivada. d2y dt2 vai ser igual. Agora eu tenho que derivar isso aqui. V, eu estou dizendo que é uma constante. Então eu vou tomar essa derivada, nada vai acontecer com ela. Eu fico com menos v d2y dz2. Agora de novo dz dt. Que quanto dá a derivada de dz dt? Menos v de novo. Então vai ficar mais v quadrado. Ou seja, d2y dt2 é mais v quadrado dy dz2. Tá bom? Agora eu vou juntar as duas coisas. Eu tinha aqui a minha equação de onda, é isso daqui, certo? Vou reescrever agora com essa linguagem aqui. Então ficou escrito como d2y dz2 igual 1 sobre v quadrado d2y dz2. Ou seja, isso, d2y dz2 igual a d2y dz2. Maravilha! A equação é satisfeita. Ou seja, qualquer função, quando escrita como x menos vt, o argumento dela sendo x menos vt, será a solução dessa equação aqui, ó, que a gente chamou de equação de onda. E agora a gente tem uma interpretação por que significa esse v aqui. Olha só, a função não foi deslocada por vt. Então, se eu imagino a onda, essa coisa, esse objeto estendido como um objeto, pacote, a função sino, essa função está andando com uma velocidade, e essa velocidade é v. As partículas da onda, da corda, só sobem e descem, mas a entidade estendida, esse objeto, essa coisa que está transportando energia, essa coisa está andando com a velocidade v. Entenderam o que eu falei? Então, as partículas da onda só sobem e descem, mas o objeto onda está andando com essa velocidade v. E a equação que a gente tem é essa daqui, porque a gente derivou para a equação de onda. Qualquer função escrita dessa forma será, com esse tipo de argumento, será uma solução. Agora, o que acontece se eu tenho uma onda andando ao contrário, andando na direção da janela? Como é que seria o argumento dela? Então, agora, quando o tempo anda para frente, eu preciso que a onda ande na direção da janela. Então, em vez de subtrair VT, eu vou somar VT. Então, uma outra função, que também vai ser a função da nossa solução da nossa equação de onda, será x mais VT. Nesse caso, z fica sendo x mais VT. A derivada dy dx, nada muda. E a derivada dy dt, o que muda é nesse pedaço aqui, dz dt. Qual vai ser agora a derivada de dz dt? Mais v. Eu vou tomar a derivada de novo, mas vai aparecer esse quadrado, aquele sinal pouco importa. Eu obtive também uma solução da mesma equação de onda. Só que fisicamente as duas são muito diferentes. Uma era a onda andando na direção da porta e a outra é a onda andando na direção da janela. Tudo bem? Dúvida?
Não é não? Então, agora a gente entendeu porque vocês entenderam por que eu chamei isso aqui de velocidade, essa constante. E no caso da nossa equação da corda, nós derivamos microscopicamente o que ela era. Era a raiz quadrada, V era a raiz quadrada de μ sobre T. Certo? Tudo bem? Bom. Beleza. Então agora que a gente tem isso, a gente pode se perguntar algumas coisas. Essa é uma forma geral de solução da equação. Agora, como a partir desse conhecimento você resolve um problema? Esse problema que a gente tem é uma EDO, certo? É uma equação diferencial. Para você resolver uma EDO, você precisa de algumas informações. Bom, tudo bem, a gente tem a informação da velocidade, a gente derivou microscopicamente, mas além disso eu preciso especificar o problema que você está trabalhando. Em EDO, o que vocês aprenderam? O que você precisa para resolver um problema? O que você precisa para resolver o problema quando você tem uma EDO? Quando é que o problema fica bem definido? Além da equação, você precisa de condições de contorno. Exatamente. Você precisa de alguma condição para definir o nível, definir o tipo de solução que você está olhando. O problema está muito geral dessa forma. Tem vários. Qualquer função y, x menos vt, ou y pode ser qualquer forma. X mais vt seria a solução. Então agora, a gente tem que começar a se perguntar como é que nós resolvemos um problema mais específico. Então vamos voltar para o nosso problema da corda, do violão. Quando você pega a corda do violão, você vai ver que a corda, ela vibra completamente, né, livremente aqui no meio. Só que quando você chegar nos extremos, o que acontece com essa corda? Aqui nesse ponto, e nesse ponto elas podem vibrar? Não, elas estão presas. Se você olhar aqui, esse ponto ele não se mexe. Nem esse ponto se mexe. Então, aqui no meio a corda oscila, vai para cima e para baixo. Agora, nesse ponto aqui não. Ela está presa. Como é que você escreve isso em termos da EDO? Não. Aqui, o que era o Y aqui? Não era a amplitude? Não era a altura dela em relação à posição de equilíbrio? Vai tendendo a zero conforme vai chegando na extremidade? Tem que ser zero. Então a condição de contorno para esse problema específico da corda do violão é que y para x igual a zero, mas para todo o tempo t tem que ser igual a zero. E y, x igual a L, onde L é o braço do violão, para todo o tempo t tem que ser igual a zero também. Então, essas aqui são condições de contorno para esse problema. Problemas diferentes têm condições de contorno diferentes. Então, eu falei que o som é uma onda de pressão. O que acontece numa flauta? Uma flauta, ou num órgão, num tubo de um órgão, né, de música, a nossa condição de contorno não é que a onda de pressão tem que ser zero em cada um desses pontos. Não, é que a onda é livre. A condição de contorno agora é que a velocidade da onda vá a zero naqueles pontos. E não a onda vá a zero. Eu posso ter condições diferentes. Eu posso ter um tubo de um órgão que é fechado de um lado. Aí aqui não, a onda tem que ser zero nesse ponto. Mas aqui ela é aberta, aqui a velocidade dela tem que ser zero. Então, esse aqui é um tipo de condição de contorno. Existe um outro tipo de condição de contorno, que é que a derivada da função, naquele ponto, chamado de dy,
para todo t tem que ser igual a zero. Igual a L. Para todo t tem que ser igual a zero. Então, esse é um outro tipo de condição de contorno. E você pode ter todas as possíveis combinações. Cada uma delas é aplicável para um problema diferente. No caso da corda do violão, o problema inicial, o problema que a gente tem essa condição de contorno. Agora, como é que nós vamos resolver esse problema? Como você resolve essa EDO aqui? Como é que a gente resolveu a EDO do oscilador harmônico? Na quarta-feira passada? Chutamos uma solução, não é isso? Agora, só que aqui o problema é o seguinte. Chutar essa solução é difícil. Porque essa aqui é uma função de duas variáveis, de x e de t. Mas, muitas vezes, várias vezes, é possível usar um truque. Um truque de EDO, ou um chute, que é um chute diferente. Se chama separar as variáveis. Eu vou chutar. Não tem nenhuma razão para que funcione, mas eu vou chutar. Que essa minha EDO pode ser satisfeita, tá? X e t, por uma função que é exclusivamente função de x vezes uma função que é exclusivamente função de t. Não existe nenhuma razão a priori para que isso funcione. A gente vai descobrir se isso é um bom chute ou não agora. Tá bom? Então, beleza. Vamos fazer vamos resolver essa equação. Tá? Como é que você resolve? Bom, a gente isso aqui tem que satisfazer a equação de onda. E o que nós vamos fazer é substituir isso na equação de onda. dy dx. Quanto é dy dx? Agora eu vou substituir y por f vezes g. Estou derivando só em relação a x, é derivada parcial. O que acontece com a função g de t? Ela é um número, ela é uma constante, ela sai para fora da derivada. Então, eu não derivo, vai ficar simplesmente g de t df dx. Vocês deram a resposta certa. Né? Porque eu usando derivada primeira vezes a segunda mais derivada segunda dá zero. Exatamente. O resultado que você tem é esse daqui. Tudo bem? Agora eu vou derivar uma segunda vez. d2y dx2. De novo. Não acontece nada com o g. E eu derivo em relação a x. Novamente. Tudo bem? Agora vamos fazer dy dt. O que vai acontecer? Agora é o contrário, né? Vai ficar f de x dg dt. Meu Deus. O telefone estava falando, ligaram para mim, estavam falando no telefone, gravou tudo. Oh boy. Eu devia ter botado no modo avião. E agora? Oi? Tem áudio também. Tem áudio lá, né? Tem que fazer uma mistura dos dois. Vai ficar meio ruim, né? Mas tudo bem. É tudo improvisado, né? É uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Oh, boy. E o pior de tudo é que hoje eu não gravei a aula de tarde, porque eu achei que era tão melhor à noite, porque não tem o reflexo. Eu não gravei a aula de tarde, né? Eu até falei.
Então, bom, mas eu vou tomar a derivada da segunda? E isso não muda. Ficamos daquele jeito. Agora vamos substituir isso na equação diferencial. Nós ficamos, então, a nossa equação ficou escrita como sendo G vezes T D2F dx2 é igual a 1 sobre V quadrado F de x D2G dt2. Agora eu vou pegar, olha só, pô, tem x de um lado, tem t do outro, aqui olha, aqui é t, aqui é t, aqui é x. Eu vou botar tudo que é x de um lado e tudo que é t do outro. Certo? Vou isolar as minhas dificuldades. Vai ficar então 1 sobre f de x d2f dx2 igual a 1 sobre v quadrado 1 sobre g de t d2g dt2. Agora, olha o que significa essa equação. O que eu escrevi ali? Eu tenho duas funções, uma função f, uma outra função g. Elas são completamente arbitrárias nesse momento, mas o que eu estou dizendo é que para qualquer x que eu coloque aqui, isso vai ser igual a qualquer t que eu coloque do lado de lá para todo t e para todo x. Então, eu posso dizer, olha só, para que isso seja verdade, para que nada disso dependa dos argumentos do que é t e do que é x, ou as minhas funções são triviais, eu chamo 0 igual a 0, ou isso aqui é igual a um número, a uma constante. Eu vou chamar de E essa constante. É um número que não é função nem de x nem de t. É um número fixo. Que não depende nem de x nem de t. E assim, se a minha função de x, a minha equação diferencial, fica lá, isso aqui fica igual a esse número. Isso depende só de x. Isso aqui depende de t. Fica igual a esse número sempre. Cada um desses dois lados é independente um do outro. E aí eu consegui satisfazer a minha equação. Então agora a gente vai resolver essa equação. A equação que apareceu. Dois pedaços. Ó. Isso tem que ser igual a E. E isso tem que ser igual a E. Tá bom? Então quando a gente voltar para cá, quando a gente voltar para o lado de cá, nós encontramos 1 sobre F D2F dx2 tem que ser igual a E. D2F de x, a função de uma única variável, dx2 é igual a E f de x. É um número. Tá bom? Agora, essa é ideal é você resolver. Como é que eu chuto para fazer essa, para só resolver essa ideal? Que função eu posso usar? Exponencial pode ser boas por boa. Seno e cosseno também. Só que eu não falei o que é ainda. A gente tem que escrever o que é. Eu vou chutar para vocês ó, que f de x é uma constante. É seno, uma constante, seno de kx mais φ. Eu não falei o que é k, eu não falei o que é a, eu não falei o que é φ. Só números gerais. Mas a gente vai ver que isso daqui é a solução dessa EDO. Por que eu chutei seno? Porque eu imagino que seno, eu estou procurando uma onda, não estou? Eu estou procurando que é uma onda. Eu estou procurando uma onda. E eu sei que eu quero que essa onda na origem, lembra? F de 0, x igual a 0, seja igual a 0, lembra? F de x igual a 0 seja igual a 0, porque é o braço do violão, aquele pedacinho inicial da corda. E seno de 0 é 0. Então, beleza. Essa é um bom chute. Vamos substituir, ó. df dx. Quanto dá df dx? Quanto é a constante? Fica sendo constante. Qual a derivada do seno?
cosseno de kx mais φ. E agora a derivada do que está dentro. O que é a derivada do que está dentro? K. Então fica K a cosseno de kx mais φ. Agora eu vou tomar a próxima derivada. D2f dx2. Quanto dá essa derivada? Menos k quadrado a seno de kx mais φ. Então agora eu descobri o que eu vou chamar de E. O que o E tem que ser? Menos k quadrado. Então eu vou chamar aqui o meu E, que foi essa constante de separação, vai ser menos k quadrado. Tá bom? Desculpe, não falei ainda o que significa o K. Mas eu estou dizendo que ele vai ser K quadrado. Agora vamos resolver a outra EDO. Ok? A nossa outra EDO, qual que é? 1 sobre V quadrado, 1 sobre G, tem que ser igual a... Não, vezes D2G dt2 tem que ser igual a E, que eu já sei que é menos K quadrado. Chamei de menos K quadrado. Então eu vou passar o V para o lado de lá, o G para o lado de lá, e a minha EDO ficará escrita como D2G dt2 é igual a menos V quadrado K quadrado G de T. Certo? É a mesma coisa que eu tinha antes. Só que agora o meu número que apareceu ali na frente é K quadrado vezes V quadrado. Menos K quadrado vezes V quadrado. Certo? De novo, eu podia chutar seno e cosseno. Mas porque eu sou muito chato, eu vou agora falar de uma outra coisa. Alguém tinha chutado que exponencial podia ser usado como solução. E é verdade. Então, agora eu ter uma identidade que é muito útil. Vocês vão usar em outros momentos da vida de vocês. É chamada identidade de Euler. O que a identidade de Euler diz pra gente? A identidade de Euler diz que a exponencial de I vezes um ângulo θ é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ. Então, essa identidade ela é útil. Por quê? Como é que você multiplica dois cossenos? É meio chato, né? Agora, como é que você multiplica, já tem cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2? Isso tem que lembrar de qualquer identidade trigonométrica. Agora, como é que você multiplica duas exponenciais? Exponencial de iθ1 vezes exponencial de iθ2. Quanto é isso? Isso. É mais fácil de lembrar e de fazer. Então, essa identidade é útil. Vai ser útil para a gente. Então, em vez de usar uma solução tipo seno e cosseno, para essa EDO, eu vou resolver essa EDO como exponencial, vou chutar E na menos I ômega t. Uma constante, vou dizer que G é uma constante, B, vezes E na menos I ômega t. Vamos ver se isso é verdade. Se isso aqui satisfaz a nossa EDO aqui em cima, no tempo t. Beleza. Quando eu fizer dg dt, o que eu vou encontrar? Estou dizendo que g é isso aqui. Qual é a derivada da exponencial? Oi? Ela mesma, mas eu tenho que derivar o argumento aqui de cima, certo? Vai ficar menos I ômega B E na menos I ômega t. Certo? Agora, quando eu fizer a derivada segunda, dg dt2, vai ficar menos I ômega ao quadrado. Quanto é isso? Mas o menos dali vai cair de novo, vai ficar mais, não é? Mas vai ficar I ao quadrado. Quanto é I ao quadrado? Então, quantos menos eu tenho? 3 menos, exatamente. Tem um menos da primeira derivada, um menos da segunda derivada e um menos do I ao quadrado. Certo? Então, qual é o sinal que aparece aqui? Menos ômega ao quadrado da mesma coisa, G.
de V. Então, agora, eu encontrei que a minha função, meu E, né, que a constante tem que aparecer, tem que ser igual a isso daqui. Ômega tem que ser igual a VK. Mais ou menos VK. E isso ganha um nome, chamado de relação de dispersão. Por quê? Porque ela está ligando o que vai ser a frequência com aquilo que é o número de onda, ou o momento da onda. E isso aparece em vários lugares. Quando você tem um elétron andando dentro de um material, a relação de dispersão, a frequência com que a onda do elétron anda dentro do metal, com o momento do elétron, o momento da onda associada ao elétron ali, vai ser uma relação de dispersão ômega proporcional a K ao quadrado. Quando você tem um fóton, um partícula de luz, que a gente falou daqui 2 semanas, se propagando no ar, propagando no vácuo, a relação de dispersão é ômega é igual a VK, essa dispersão linear que a gente tem aqui. Então, essa é uma coisa importante. E a relação de dispersão vai depender do problema que você está olhando especificamente. Você pode também ter ondas de elétrons que vão se comportar dessa forma. Quem já ouviu falar de um material chamado grafeno? Então, grafeno, os elétrons dentro do grafeno vão se mover com uma relação de dispersão que tem essa forma. Exatamente como um fóton se movimenta. Ondas de calor, ondas de som vão se mover com aquela relação de dispersão também. Que é uma relação entre a frequência e o momento da onda. Bom, por que eu estou chamando isso aqui de frequência? E por que eu estou chamando isso aqui de momento? A gente tem que continuar a solução para descobrir. Tá? Mas já ficou claro que eu posso escrever a minha solução como sendo isso e na menos i ômega d e vezes esse seno aqui. Muito bem. Então, a minha solução y de x e t, isso pode ser escrito como sendo a, uma constante, seno de kx mais φ, vezes e na menos i ômega de t. Onde ômega é v vezes k, mais ou menos v vezes k. Não sei qual o sinal que eu quero ainda. Tá bom? Entenderam? Sim. Agora, a solução não está completa ainda. Por quê? Porque agora eu tenho que aplicar a minha condição de contorno. Y, para todo x, para todo tempo, mas para x igual a 0, tem que ser igual a 0. Como é que eu faço isso? Nesse caso, se eu substituo x aqui igual a 0, eu acho que seno de φ tem que ser igual a 0. Então, qual é o valor de φ que eu vou escolher? 0. Posso escolher φ como sendo 0. Essa fase arbitrária como 0. Então, essa condição implicou que φ fosse igual a 0. B é um número, A vezes outro número, A vezes B eu chamei de A', outro número. Tá? A gente não definiu ainda o que são essas constantes. Muito bem. Então eu achei que φ é igual a 0. Agora eu tenho uma outra condição. Ó. Y de x igual a L, que é o braço do violão, para todo T tem que ser igual a 0. Vê que isso não tem nada a ver com o e ômega aqui. Ó. Isso aqui é um unitário, um número 1. Isso aqui nunca é 0. Né? Ou é cosseno, ou é seno, nunca é 0. Agora, esse daqui não. Eu consegui fazer ficar 0 para x igual a 0. E agora eu tenho que aplicar para x igual a L. Então a gente vai substituir aqui. Ó. K seno de K vezes L. Isso tem que ser igual a 0. Tá lembrando que
aqui, olha, a gente resolveu. X, o eixo x está indo nessa direção. Nesse ponto, y de x é igual, y de 0 é igual a 0. Nesse ponto, L é o tamanho da corda, y de L tem que ser igual a 0. Ok? Seno de KL tem que ser igual a 0. O que eu escolho, então? Para K eu não falei ainda, estou falando agora. O que é K? Que K satisfaz isso? Oi? K é igual a 0. mas aí, o que acontece com a minha função y? Ela é identicamente nula, né? Então ela não é uma função muito boa. É uma função de que a cor não tem onda. Mas qual outro lugar em que o seno é 0? O seno de π é 0. E o seno de 2π, quanto é? E o seno de 3π? 4π. Nπ. Então, K vezes L tem que ser igual a N vezes π. Onde N é qualquer inteiro diferente de 0. Tá bom? Qualquer inteiro faz isso. Então agora nós descobrimos que K não é qualquer coisa. K tem que ser Nπ sobre L. Quando K é desse jeito, beleza? Aquela é uma equação do problema da corda do violão. É uma solução da corda do violão. Bom, todas essas funções, todas essas funções são soluções. Para n diferentes são soluções. Quais são essas nossas soluções? Então vamos considerar, por exemplo, o primeiro caso. N igual a 0 a gente já viu que não pode, porque não dá onda nenhuma. A primeira onda acontece para n igual a 1. Então K é igual a π sobre L. Então como é que vai ser o gráfico da minha função? Que é L. A função eu já sei automaticamente que ela é 0 aqui. E eu sei que ela é automaticamente 0 aqui. Oi? Então, para um t fixo, a forma dela vai ser o quê? Vamos esquecer aqui, põe t igual a 0. Ficou seno de kx. Seno de π sobre L vezes x. Então a função vai ter essa cara aqui. Tá bom? Quando n for igual a 2, o que vai acontecer quando for n igual a 2? Então aqui, ó, k é esse valor. Quando n for igual a 2, a minha função, ó, continua sendo 0 aqui, ó. Aqui, ó, eu substituí x igual a 0. Aqui eu substituo x igual a L. Mas k é igual a 2. N igual a 2. Então o meu k é 2π sobre L. Existe algum outro lugar em que a minha função vai ser 0? No meio, exatamente. Por quê? Porque se eu pegar x igual a L sobre 2 e substituir na minha equação, vai ficar 2π sobre L vezes L sobre 2 fica igual a seno de 2π, certo? Seno de π, que é 0. Então a minha função é essa aqui, ó. Tá bom? Se eu pegar n igual a 3, 4, 5, todas elas são soluções da equação de onda. Da mesma equação de onda que a gente escreveu no começo e a gente resolveu. São soluções da mesma corda. Porque o comprimento é fixo. E essa corda, eu tenho que te dizer qual é a tensão e qual que é a massa da corda. Certo? Mas todas elas satisfazem a equação de onda. Todas elas satisfazem a equação de contorno. E elas são soluções do problema. Bom? Maravilha. Sabendo disso, agora, a gente vai se perguntar o que acontece quando você tem duas soluções, ou 3, ou 4. Então, eu disse para vocês no começo, olha, qualquer função y de x mais ou menos vt é a solução daquela equação de onda, não é? Se eu pegar agora, eu vou definir duas funções diferentes. Cada um desses casos me gera uma função diferente. Se eu pegar y1
de x mais menos vt. E agora eu pego uma outra função, y2 de x mais vt. A minha pergunta é, se eu tiver uma função 3 que é igual a um número a y1 mais um outro número vezes y2, será que isso é a solução da mesma equação de onda? Para essa equação de onda, que é uma equação linear, como é que eu vejo isso? Substitui na equação. Certo? Então vamos fazer, ó. Se eu pegar e fizer d2y3 dx2 é a d2y1 dx2 mais b d2y2 dx2. d2y3 dt2 é igual a d2y1 dt2 mais b d2y2 dt2. Agora, se eu chegar e substituir isso na equação de onda, esse pedaço fica a solução da equação. Né? Talvez seja melhor eu escrever. Vou fazer para vocês. d2y d3 dx2 menos 1 sobre v quadrado d2y3 dt2, eu quero saber se isso é igual a zero ou não. Se y1 e y2 são solução da equação. Eu vou substituir o que eu vou encontrar. Ó. d2ya vezes d2y1 dx2 menos 1 sobre v quadrado d2y1 dt2 mais b vezes d2y1 d2 dx2 menos 1 sobre v quadrado d2y2 dt2. Isso aqui é ou não igual a zero? Bom, mas isso eu estou dizendo que y1 é a solução da equação. Então isso é igual a zero. E eu disse também que y2 é a solução da equação. Então isso aqui também é igual a zero. Então y3 realmente é igual a zero. y3 também é a solução. Dada duas soluções, eu combinei essas duas numa terceira e achei uma solução da equação de onda também. Certo? Tudo bem. Bom, mas agora, então, dada qualquer duas soluções, eu posso somar as duas soluções, vou fazer uma combinação linear delas e obter uma outra solução. Então, preparando a gente para o que a gente vai fazer em quântica, agora eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte. Quem fez GA? Todo mundo sabe o que é um vetor? Então, o que acontece? Oi? É uma flecha, como a gente aprendeu. É uma flecha? Frecha. Frecha. Tá certo. Nossa. Então, vamos pegar o seguinte. Olha aqui, aqui eu tenho o meu eixo coordenados. É o J, K. K e I, perdão. E aqui eu tenho um vetor. Uma frecha, né? Esse vetor, ele pode ser pensado como uma combinação linear de outros dois, certo? Então, olha, aqui eu tenho o meu vetorzinho azul. Aqui eu tenho o vetorzinho rosa. E aquele meu vetor V, então, ele é uma combinação linear dos meus vetores. É o vetor azul mais o vetor rosa. A frecha rosa mais a frecha azul.
Como é que a gente faz agora em termos de números? A gente escolhe um vetor unitário, certo? Que está aqui, ó, esse I-versor, e ele tem um determinado número de vezes onde ele aparece. Então ele vai ser, esse meu vetor azulzinho vai poder ser escrito como A vezes esse versor I, que é o número A. E o meu vetor rosa seria escrito como B, o meu versor J. Isso é igual ao meu vetor B. Branco. Tá bom? Agora, isso foi uma escolha minha. Os números que apareceram ali, A e B, foram uma escolha minha. Eu podia ter rodado o meu eixo cartesiano, e esse meu vetor seria escrito com outro conjunto de números. O vetor branco, V, é o vetor branco. Agora, ele pode ser representado por uma combinação linear de outros vetores, que podem ser úteis ou não. Em álgebra linear, em geometria analítica em álgebra linear, existe um conjunto de vetores que você escolhe para representar todos os outros, certo? O que é esse conjunto? Ele é usado para escrever todos os outros. Uma base. Lembra? É assim que você chama em álgebra linear e em geometria analítica. Essa base é composta de vetores unitários e ortogonais. Precisaria ser assim? Não precisa ser assim. Mas essa é uma escolha útil, porque você não tem redundância na hora de fazer as suas representações. Então, são vetores linearmente independentes, ou isso quer dizer não tem redundância, tá? E você escolhe os unitários para facilitar a sua vida. Ok. Bom, mas dado dois vetores, você soma esses dois vetores e você acha o quê? Um terceiro vetor. O que nós estávamos fazendo sobre as EDOs aqui? Eu peguei duas EDOs, peguei uma EDO, achei duas soluções, somei as duas soluções e achei o quê? Uma terceira solução. Então agora a gente vai dar um passo e vamos abstrair o seguinte: vamos criar um espaço de soluções. Um espaço de todas as soluções possíveis do problema da corda do violão. Cada ponto nesse plano, que é representado por um vetor, significa uma solução. Cada vetorzinho é uma solução diferente. Certo? Então, exatamente como tem esse vetor branco aqui, eu vou escolher um conjunto de vetores, um conjunto de soluções da equação da onda do violão, que são úteis, que vão formar uma base do meu problema. E exatamente como no problema da álgebra linear, a base vai ser usada para expressar todas as outras soluções. No nosso caso ali, o que eu estava escrevendo? Eu não escrevi senos e cossenos. Escrevi seno, mas poderia, dependendo da condição de contorno, poderia ter aparecido um cosseno. Lembra daquele φ? Se a condição de contorno fosse aquela da flauta, com a condição aberta, teria de ser um cosseno na origem, e não um seno. Então, senos e cossenos e as exponenciais complexas serão aquilo que nós usaremos para construir bases do espaço de soluções, do espaço que resolve de determinados problemas, de determinadas equações diferenciais. E isso tem uma importância histórica importante dentro da mecânica quântica. Quando o Schrödinger foi desenvolver a mecânica quântica, a equação de Schrödinger, ele estava procurando uma equação diferencial. Ele estava querendo resolver um problema de IEDO. Tá? E ele desenvolveu a equação de Schrödinger. Paralelo a ele, então a mecânica quântica que ele criou ficou conhecida como mecânica quântica ondulatória. Paralelamente a ele, um outro cara completamente independente, chamado Heisenberg, desenvolveu uma outra mecânica quântica. Uma mecânica quântica matricial. Aonde tudo é feito, tudo é escrito em termos de vetores e matrizes. Em termos de álgebra linear, de espaços como esse, onde cada solução do problema é representado como um vetor. Alguns anos depois, um terceiro cara chamado Paul Dirac
mostrou que as duas coisas são total e completamente equivalentes. Só depende do tipo de problema, o que é mais conveniente de usar, só depende do tipo de problema que você está resolvendo e do tipo de pessoa com que você está falando. As duas são difíceis, as duas são mecânica quântica, mas ocasionalmente é melhor resolver a equação diferencial, às vezes é melhor você resolver o problema em termos de álgebra linear e de GA. Tá? E a gente vai desenvolver, vai conversar sobre as duas coisas. Bom, oi? Então é um espaço vetorial de soluções? Isso. Quando você fizer, por exemplo, quando a gente for fazer a nossa equação de Schrödinger, vamos resolver o átomo de hidrogênio, por exemplo. Nós acabamos de resolver a equação do elétron numa caixa, mas daqui a pouco nós vamos resolver a equação do átomo de hidrogênio, eventualmente. E vocês vão encontrar aqueles orbitais, lembram? S, P, né, D e assim vai. O que cada um desses orbitais é? São soluções da equação diferencial, com números quânticos diferentes, com Ks diferentes. Agora, todos são soluções da mesma equação. Mas é por isso que dá para você falar que a matéria é onda por causa disso, gente? Não, a gente vai falar... Não. As duas coisas não são iguais. As dois formalismos são equivalentes. A onda que nós vamos falar daqui a 2 semanas. Até uma semana, depois do carnaval, aí eu vou explicar o que é a onda que nós estamos falando. Matéria não é onda. Matéria é matéria. E matéria que não é nem onda nem partícula. Ela é... Oi? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Aqui nós estamos conversando sobre uma onda material. Sobre a onda do violão e depois da onda de água, na bacia de água. A onda no mar. Então, é a propagação no meio material. Você está se mexendo. A equação que nós vamos resolver vai ser por uma outra função de onda depois. Essa é a função de onda e o quadrado dela vai dar a probabilidade de coisas acontecerem. E é isso que nós vamos discutir, mas daqui a 2 semanas, depois do carnaval. Mas a matemática, a estrutura que vai aparecer é essa daqui. Nós estamos aqui já estudando mecânica quântica e vocês já resolveram o primeiro problema de quântica, que é o elétron na caixa. Que é igualzinho, é a mesma equação diferencial da corda do violão. Tá? Bom, mas o significado dessas coisas a gente vai falar daqui a pouco. Agora, o espaço de Hilbert, o espaço de solução vetorial que eu estou falando, é esse espaço de soluções da equação diferencial. Então, como eu estava dizendo, as orbitais que você vê lá na química, cada um deles é uma solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Como aqui eu encontrei um conjunto de soluções para a equação da onda no problema da corda, do violão. Com aquelas condições de contorno. Apareceram a quantização? A quantização apareceu aqui. K não é qualquer coisa. K tem que obedecer a uma condição de contorno. E essa condição de contorno é que fez aparecerem números fixos para aquele valor. K tem que ser π sobre L vezes um número N. E esse N não pode ser zero. Quem lembra do número quântico principal? O que ele pode ser? Número quântico lá do principal, o N, pode ser zero? Não, ele começa em 1, né? E ele vai começar em 1 exatamente pela mesma razão que aparece aqui. Que o N aqui não pode ser zero. Que senão dá uma solução trivial. A função zero. Não vai poder ser. Então tem que começar em 1. Exatamente por essa mesma razão que está aqui. Bom, mas agora então eu tenho um espaço de soluções em que cada ponto desse espaço é uma soma, pode ser vista como uma soma de outras soluções. Existe um conjunto, então, que é um conjunto bom, um conjunto que a solução saiu naturalmente, é um conjunto que vai criar uma base do meu problema. Então, cada orbital daqueles, o S, o P, o D, vai ser uma solução, vai ser da equação de Schrödinger, e corresponde a uma função de onda diferente, com números quânticos diferentes, que vai me permitir construir uma base desse espaço de soluções do átomo de hidrogênio. Agora, eu posso fazer combinações lineares dessas soluções. Quem faz química? O que é um orbital hibridizado, SP?
Um sp2 ou um sp3? Então, você lembra daquela figurazinha do orbital S, que é uma esferinha, certo? E do orbital P, que é aquele 8zinho. Agora, essas são soluções do átomo. Essas são soluções do átomo de hidrogênio, um átomo isolado. Agora, imagina que eu pego dois ou vários átomos e eu quero fazer a ligação química. Eu quero entender a ligação química. Infelizmente, resolver a equação de Schrödinger é muito difícil. É muito complicado. Analiticamente, nós só resolvemos efetivamente o átomo de hidrogênio com um elétron. Todas aquelas soluções, aqueles orbitais, são resolvidos para o átomo de hidrogênio com um elétron. Agora, quando você vai fazer uma ligação química, você tem dois átomos. Só que você pode chutar uma solução que seria uma soma, uma combinação das funções de onda dos dois átomos que você está fazendo a ligação química. Se eu pegar o S com o P, às vezes essa combinação para fazer a ligação química minimiza a energia. Só que outras vezes a geometria não favorece isso. Dois S, um do lado do outro, por exemplo, a molécula de hidrogênio. A geometria não favorece isso. Então, quando eu quiser, por exemplo, fazer um átomo de grafeno, um plano de grafeno. Quem sabe o que é grafeno, né? Alguém já faz iniciação em grafeno. Agora, como é que é a geometria do grafeno? É 2D, não é? Não, ela é um sp2. E ela é 2D e ela é uma rede hexagonal. Então, cada átomo de carbono fica... Aqui é um átomo de carbono, é um plano de grafite. Grafite é um conjunto de átomos de carbono colocado um em cima do outro e cada plano é uma rede hexagonal. Então, cada átomo de carbono está ligado com outros três. Então, eu pego lá os orbitais do átomo do carbono e os últimos lá são S e P. Só que nenhum desses ângulos, lembra que o P faz 90 graus um com o outro? Lembra que tem um P que faz assim, um outro P que vai fazer assim, um outro P que sai para fora? Nenhum deles é muito bom para fazer esses ângulos de ligação. Então, o que eu vou fazer? Para chutar uma solução para o plano de grafite, o plano de grafeno, na verdade, né, eu vou pegar e vou fazer uma combinação linear do meu orbital S com dois orbitais P no plano. Então, por isso chama sp2. Vou pegar e somar o S mais o P mais o P com números multiplicando e vou fazer uma função que essa tem três funções, na verdade, tem essa simetria de 120 graus entre elas. Mas o ponto inicial foi essa base do espaço de funções. Foi essa solução da equação diferencial de Schrödinger para o átomo de hidrogênio isolado. E agora eu vou fazer uma combinação linear que vai minimizar a energia nesse caso. Então, resolver o problema inicial, quando te dão, pode ser muito complicado, mas aí você vai fazendo suposições ou estruturando a sua solução de forma a você construir um conjunto grande, um conjunto completo de soluções que permitem escrever todas as outras soluções como combinação linear daquelas. Isso em matemática ganha o nome de análise de Fourier. Tudo bem? Ninguém nunca ouviu falar desse nome? Já? Então, a série de Fourier, que você vai poder dizer, a gente vai dizer assim, toda função razoavelmente ok pode ser escrita como uma combinação linear de senos e cossenos, ou exponenciais complexos. Pode ser que essa soma que eu tenho que fazer seja infinita, mas é uma soma. Existe uma base para esse espaço. O espaço que a gente vai trabalhar não vai ser um espaço bidimensional. Vai depender do número de elementos que eu tenho na minha base, lembra? Qual é o número de soluções que eu tenho para a minha corda do violão? A minha corda do violão, eu não encontrei a solução que era para n igual a 1, n igual a 2. Eu tenho infinitas soluções. Qual é a dimensão do meu espaço? É infinito. Ele é enumerável, mas infinito. Ele é enumerável, porque para cada direção, né, eu tenho um número inteiro. 1, 2, 3, 4. Mas ele é infinito. Tudo bem?
Então, os tipos de espaço que aparece, que vai aparecer na mecânica quântica, e aparece na corda do violão, não é um espaço vetorial finito, mas é um espaço de dimensão infinita. Pode ser. Tudo bem? Certo? E por isso que ganha o nome de espaço de Hilbert. O Hilbert que, sei lá, formalizou essas coisas. Bom. Mas então, vocês viram que, dada duas soluções, a gente constrói uma solução. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Coitado desse tabu, cheio de giz. Vai acabar a bateria logo. Ok. Vou pegar essas. O programa está bom. Bem. O programa travou. Mas eu ia mostrar, era o seguinte. Se você pegar agora e tocar ali a nossa corda do violão, se você pegar a corda, pegar a função, você viu de tarde, você vai ver uma demonstração agora de noite e vai ver outra de tarde. Você é o único que vai ver tudo. Está acabando a bateria e o negócio travou. Vou mandar voltar. E se você pegar e somar e fizer tocar a corda do violão, essa corda, o que você vai encontrar, ó, vai ser um gráfico que vai parecer mais ou menos assim. E aí depois o negócio se repete de novo. Você não encontra uma função bonitinha. Você encontra uma função... É uma função um pouco mais complicada. Mas, se você depois voltar... Eu vou colocar no site, então, para vocês daqui a pouco, mais tarde. Se você depois colocar e fizer o gráfico da seguinte função, y de xt, que é seno de qualquer número 5x mais y de x, fizer mais seno de 1.5 ou 5 meios de x, o gráfico que você vai ver vai ser muito parecido com esse aqui. O gráfico que você vai ter seria aquilo que você vai ver quando tocar a corda do violão e ver a análise gráfica da frequência. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a nota que você vai estar ouvindo, essa nota, é muito difícil de você tocar um único harmônico, uma única frequência, um único K. Esse aqui, ó. Então, eu resolvi, quando você vai ver o gráfico, você vai ver a primeira solução para N igual a 1. Mas, ao mesmo tempo, quando você tocou a nota do violão, você vai ver ela sobreposta com a função N igual a 2. Então, esse gráfico é o harmônico fundamental e o primeiro harmônico seguinte. A primeira excitação depois daquela harmônico fundamental. É uma pena que não apareceu aqui. Bom. Eu instalei o Applet aqui. Eu instalei o Applet que você vê a onda.
Eu acho que a bateria acabou. Estava com menos de 10%. Bom, mas então todo mundo entendeu? Deu para entender o que estava acontecendo? Agora eu vou falar de uma outra coisa, chamada batimento. Porque aqui nós estamos vendo que eu fiz duas ondas se sobrepondo espacialmente. São uma onda só espacial, são meias duras, dois harmônicos. Agora, o que acontece quando duas ondas interferem temporalmente uma na outra? Então, deixa eu falar o seguinte. Deixa eu imaginar a seguinte situação. Imagina que eu pego e eu vou somar duas ondas diferentes. Eu tenho y, ou minha função y de xt, seria, por exemplo, seno de kx, k1x menos ômega t, ômega 1t, mais seno de k2x menos ômega 2t. Como é que eu somo dois senos? Como é que você soma dois senos? Eu quero que eu escreva isso de uma maneira diferente e mais útil. Oi? Tem aquelas regrinhas, não tem? Tem aquelas regrinhas. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bom, como é que a gente vai lembrar delas? Vamos fazer aqui, ó. Quanto é seno de A mais B? Quanto dá seno de A mais B? Seno A, Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E quanto é seno de A menos B? inverte sinal só. Isso, porque vai ficar seno de A cosseno de menos B, mas cosseno de menos B é igual a cosseno de B. Seno de menos B, que é igual a menos seno de B, cosseno de A. Então eu só tenho uma regra para realmente lembrar. E entender que o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Agora, quando eu somo essas duas funções, por que eu estou somando? Porque eu quero escrever a soma de dois senos. Então, seno de A mais B mais seno de A menos B, isso é igual a quanto? Você vai cortar o Vai seno do meio. Isso. Seno de A com seno de B. Duas vezes Seno de A. seno de A cosseno de B. Então eu tenho que chamar isso aqui de A mais B e isso aqui de A menos B. Então eu vou chamar A mais B é igual a K1x menos ômega 1t. A menos B é K2x menos ômega 2t. Se eu quero descobrir quem é A, o que eu faço? Eu somo as duas. 2A é igual a K1 mais K2 vezes x menos ômega 1 mais ômega 2 vezes t. Então, A é a média de K1 mais K2 sobre 2, né? A média K1 mais K2 sobre 2, e ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. E B, quanto vai ser? Agora eu subtraio as duas. E agora quando eu subtraio as duas, 2B é K1 menos K2 vezes x menos ômega 1 menos ômega 2 vezes t. Então B é a diferença dos dois dividido por 2. Certo? Então, agora eu posso chegar e reescrever agora a minha função como em termos de A e B. Então, agora que eu já sei a minha identidade trigonométrica aqui, ó, essa função pode ser escrita então como seno de A, duas vezes seno de A, que é K1 mais K2 sobre 2, K1 mais K2 sobre 2 vezes x, mais
ômega 1 vezes mais ômega 2 sobre 2 vezes t. Vezes cosseno de B. Vezes cosseno de B, que é K1 menos K2 sobre 2 vezes x, mais ômega 1 menos ômega 2 sobre 2, menos T menos, vezes T. Bom, o que eu acabei de fazer? Como é que é o gráfico dessa função aqui? Se K1, K2 e ômega 1 e ômega 2 são... a identidade trigonométrica. O que é K1 e K2? O que é K1? Se K1 e K2 são muito próximos, como é que e ômega 1 e ômega 2 são muito próximos, como é que é o gráfico dessa função? Você vê que aqui, olha, vamos pensar o seguinte. Pensa numa estação de rádio. Uma estação de rádio transmite numa frequência enorme. Uma estação de rádio AM. Transmite em que frequência? Vamos dar um chute. Quanto é uma frequência do rádio AM? 800 kHz, por exemplo, que é uma frequência boa? Uma frequência de rádio AM. Então, eu tenho uma onda, se K1 e K2 são, por exemplo, próximos de 800 kHz, que oscila muito rápido. Então, isso daqui, olha, é um seno de 800 kHz, 800 mais 800, 801 mais 802, dividido por 2, está lá, 801,5. É uma onda muito rápida, mas é uma onda. Se eu fizer um gráfico aqui, y em função de x, y em função de t, ou de x, eu tenho uma onda super rápida. Só que essa onda agora está modulada, a amplitude dela está modulada por esse cosseno. E esse cosseno tem ômega 1 menos ômega 2. Por exemplo, era 802 menos 801. Dava quanto? 1 Hz. Ela é modulada por uma onda de uma frequência mais baixa. Então, o que acontece? Você criou uns envelopes de onda. Então, você tem uma onda rápida, que é esse seno, e agora um envelope, que é uma onda por sobreposta a essa mais lenta, de 1 Hz, nesse exemplo que eu dei. Então, quem sabe o que AM significa? Tem uma alcance, mas ela tem... Não, o que significa AM? Amplitude modulada. Isso significa, FM é frequência modulada. Por que está acontecendo? Quando você fala, qual é a frequência característica da fala? Até onde o seu ouvido ouve? De 20 a 20 mil. É 20 kHz, exatamente. Se você pegar o seu headphone, você vai ver que ele está lá, a especificação técnica dele, 20 kHz. Então, eu não preciso de 800 kHz de frequência para transmitir a minha voz que está falando aqui. Eu preciso de 15, 10, até esse conjunto de frequência. Então, quando uma estação de rádio vai transmitir, uma AM, ela vai transmitir a minha voz em 10 kHz, por exemplo, eu falo um A em 10 kHz, um som em 10 kHz, na modulação de uma onda mais rápida, de 800 kHz. Então, se eu fizer um gráfico em termos de frequência e intensidade de ondas onde a estação de rádio é transmitida, lá nos 800 kHz tem um pico muito forte. Ela está transmitindo aqui nessa frequência de 800 kHz. Agora, quando eu quero falar com vocês e eu faço um som de 10 kHz, a rádio vai transmitir uma outra onda aqui, e aqui, que é 800 mais 10. Ou menos 10, de forma com que essas ondas interfiram ou modulem e façam esse batimento, ou esse envelope, modulando a onda. E a minha informação na minha voz de 10 kHz ficou codificada ou armazenada na modulação da onda.
Quando eu fizer um segundo som de 5 kHz, eu vou ter que ter uma outra sideband, uma outra frequência aqui, que vai se sobrepor a isso para fazer a modulação mais complicada ainda. Então, quando você falar a rádio transmite em 800 kHz, na verdade ela transmite em 800 kHz e numa região ali em volta também. Então, quando você pega duas rádios muito próximas, né, e elas começam a interferir uma na outra, é porque uma está em 800, a outra está em 810, só que cada uma precisa pegar um pouquinho de frequência de um lado e um pouquinho de outro, e elas começam a interferir uma na outra. Por isso que elas têm que ter uma separação mínima ali, no espaço de frequências. Você nunca tem uma rádio, uma do lado da outra, uma em 800 e a outra em 801 kHz. Tá bom? Apesar de eu poder transmitir, uma transmitir exatamente 800, mas se eu transmitir 800, eu não transmito a informação da voz. Bom. Ok. Dúvidas? Não. Agora, nós passamos o tempo todo resolvendo um problema de uma equação unidimensional, que é o problema da corda do violão, que a gente não conseguiu ver aqui, mas vocês acreditem em mim que funciona. A questão agora é o que acontece em duas dimensões. Para isso eu tenho uma demonstração aqui que eu espero que funcione. Vamos ver. Oi? É. Vamos ver se vai dar certo. É um perigo, né? Mas fazer o quê? Então vamos olhar aqui. Agora sim. Vamos ver se dá para ver. Oi? É, mas dá pra ter uma ideia, né? Agora olha isso aqui. O que acontece no instante em que eu dou uma gota de água? Vocês estão vendo agora as ondas andando ali? Uma gota. Você está vendo a onda andando. O que está acontecendo? Eu dou uma gota de água aqui e agora a onda vai andando, vai mudar o índice, a refração da água, e ela vai espalhar, e é isso que vocês estão vendo lá em cima, no teto. Tá? Então você está vendo uma amplificação do que está acontecendo com a onda aqui. Quando eu pego um lago e eu jogo uma pedra no meio do lago, como é que essa onda se propaga em torno do lago? Como é que ela acontece? Um círculo. Então agora existe uma anotação aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer um círculo para significar o quê? A onda caiu, a pedra caiu, e agora uma onda começou a se deslocar, a se expandir. Cada lugar desses é um máximo da minha onda. Tá bom? Então quando você olha para essa figura, o que eu estou dizendo aqui? Aqui eu tenho um máximo, aqui um máximo, aqui um máximo. No meio do caminho eu tenho um mínimo, um mínimo, um mínimo e assim por diante. Eu posso agora fazer um desenho dessa direção aqui, ó, dessa direção X. A altura da onda Y em função dessa direção X. E aí você vai ver que ela vai ter exatamente aquela forma que a gente desenhou antes, ao longo desse eixo X. Fiz um corte ao longo da curva. Qual era a equação de onda? Eu não derivei ela para vocês, mas é a mesma tipo de equação, ó. D2y dx2 menos 1v quadrado d2y dt2 da nossa corda. Só que aqui para a onda andando no mar. Agora eu faço um outro eixo aqui, ó, ao longo dessa direção, a direção Z.
Tá? Então, agora a minha função não é mais uma função só de x e t. Ela é uma função de x, z e t. X, z e t. Mas, em particular, eu posso olhar só para esse eixo daqui. E eu vou esperar que, ao longo daquele eixo, fixando para x igual a zero, a minha equação seja essa daqui, ó, d2z2 para x. Z igual a zero. Aqui é só para zero, para qualquer z, t, menos 1 sobre v2, d2y, dt2, de x e 0, z de t, igual a zero. Como seria a solução geral, arbitrária? Como seria a expressão ou a equação que eu espero para o problema geral? Não é exatamente a soma. Eu diria que a arbitrariedade que eu tenho é na escolha de onde eu coloco o meu eixo. Eu escolhi um eixo aqui, eu escolhi um eixo ali, podia ter escolhido um eixo nessa direção. A minha equação diferencial, na verdade, vai ser esse termo espacial mais esse termo espacial menos esse termo temporal. A equação geral seria escrita assim: d2y dx2 mais d2y dz2 menos 1 sobre v2 d2y dt2 é igual a zero. Se eu tivesse 3 dimensões, que mais uma aqui, olha, se fosse uma onda sonora, que está expandindo em todas as direções, eu somaria mais uma coordenada. A coordenada na direção do fundo da sala. Então, está em plano do quadro e mais uma coordenada para lá. E essa seria a equação de onda em 3 dimensões. Nesse caso, é a equação de onda em 2 dimensões. Essa aqui é a equação da onda que se propaga ali no Pirex. Agora, vamos ver se vai funcionar aqui. É o seguinte: eu vou colocar uma barreira ao longo do Pirex. Agora, o que vai acontecer na hora que cai uma gota de água aqui? Então, o que vocês estão vendo ali é imediatamente depois da barreira. Então, tem uma fendazinha. O problema que eu estou vendo é o seguinte: eu vou jogar uma onda de água aqui, e agora, ao longo dessa direção, eu vou colocar uma parede. E vou colocar um orifício, e tem um orifício nessa parede. E agora eu vou jogar a minha gota de água aqui. Acho que tem. Não tem água suficiente. Está mais baixo do que o orifício. Não tem água suficiente. Tem água? Tem água aí? Vai ficar? Agora sim. Então o que está acontecendo? A barreira, na hora que a água passa aqui cai e passa pela barreira, o que acontece? O que acontece nesse ponto aqui? Esse ponto age como uma nova fonte de ondas.
Certo? E isso aqui, que cada ponto de uma onda pode funcionar como uma fonte da onda para o instante seguinte, é chamado de princípio de Huygens, que foi um cara que estudou ondas no século XVII. Então, cada ponto desses aqui vai funcionar como uma fonte, um ponto daqueles ali vai funcionar como uma nova fonte de ondas. Tá bom? Agora, imagine o seguinte. O que acontece se eu abro um segundo orifício na minha parede aqui, no meu bloco? Exatamente. Vai acontecer, eu falei de batimento, era a interferência de duas ondas no tempo. Agora, eu quero entender o que vai acontecer com as minhas ondas no espaço. Então, esse ponto está funcionando como um ponto que está gerando ondas. Esse ponto daqui de baixo vai funcionar também como um ponto que está gerando ondas. O que significa as linhas que eu desenhei aqui? O que elas são? Eu não disse que eram os máximos das ondas? Então, em branco estão os máximos das ondas desse primeiro orifício, e em vermelho estão os máximos das ondas do segundo orifício. Agora, todo mundo é solução da equação de onda da água andando ali no plano. O que vai acontecer nesse ponto aqui, quando as duas ondas se encontram e as duas estão no máximo? Vai aumentar a amplitude, né? Vai aumentar a amplitude. Ali, a onda, cada uma daquelas ondas dava 1 metro de altura. Agora, as duas, naquele ponto, se somam construtivamente e dão 2 metros de altura. Então, em todos esses pontos aqui, olha, as ondas se somaram construtivamente e a onda está mais alta. Né? O mar está mais alto ali. Por outro lado, entre dois máximos tem um mínimo, certo? Então, nesse ponto aqui, olha, nessa região aqui, eu estou no mínimo, entre dois máximos da onda branca. Certo? Sim? Mas aqui eu tenho um máximo da onda vermelha. Qual seria a altura do mar, da onda, nesse ponto de cruz? Zero. Ali, uma onda está subindo, a outra está descendo, e o mar fica calmo. Não se cancela. A onda se cancela. Então, eu tenho regiões de máximo e regiões de mínimo que apareceram por conta da interferência dessas duas ondas. Agora, vamos imaginar a seguinte coisa. Professor, pode ter também a região de 2 mínimos também? Pode, e aí o mar está oscilando mais. Então, vamos imaginar que a gente tem o seguinte problema. Você tem uma marina, você tem um barco. E esse aqui é a proteção contra o mar. Você tem seu barco, está aqui até a costa. E aqui está a parede que protege a sua marina. Então, onde está a sua casa e o seu barco maravilhoso. Agora, você precisa tirar o seu barco da marina, né? Do lugar onde ele está protegido. Então, ele tem que estar ligado para o mar. Então, tem que ter esses buracos na sua parede de mar, aqui na sua seawall. Mas você é um físico muito esperto. E agora você quer um lugar onde você vai botar o seu barco, onde ele suba mais ou menos, suba o menos possível, ele fique mais estável para você entrar dentro dele. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é, ao longo da costa, ao longo dessa posição, quais são os pontos onde as ondas oscilam mais, né, tem mais altos, tem mais máximos e mínimos, e aonde ela fica parada, onde não acontece nada? Nas regiões de interferência construtiva, a onda sobe muito e desce muito. Nas regiões de interferência destrutiva, uma está subindo, a outra está descendo, e elas se cancelam dando zero. Então, como é que a gente faz essa conta? Bom, para isso, você vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma onda. Então, eu vou pegar e vou imaginar um raio, uma direção aonde a onda está se propagando, que tem esses máximos e mínimos. Vamos pegar esse ponto daqui. Esse ponto aqui, olha, por exemplo, a minha onda vem e ela oscila aqui. Ela tem um determinado número de comprimentos de onda que até chegar nesse ponto aqui.
a minha segunda onda está saindo desse ponto. Eu quero encontrar a interferência dela aqui, na costa. Então eu vou ter uma segunda onda vindo para cá. Se esse comprimento, essa distância, fosse exatamente essa distância daqui, a interferência seria construtiva. As duas ondas começam juntas, e elas, se elas andassem a mesma distância, a interferência seria construtiva. Só que elas não andam a mesma distância. Essa onda de baixo tem que andar uma distância maior. Tá bom? Essa distância maior, então, essa distância aqui, então essa onda anda isso aqui, mas além disso ela tem que andar esse pedacinho extra. Se aqui couberem um número inteiro de comprimentos de onda, ou seja, se a onda oscilou uma vez, duas vezes, quando chegar nesse ponto, elas vão estar juntas e vão dar a mesma distância e a interferência vai ser construtiva. Então, dada essa distância aqui, olha, ΔR, se isso aqui for um número inteiro de comprimentos de onda, certo? A interferência é construtiva. Agora, essa distância ΔR pode ser escrita da seguinte forma. Eu chamo esse ângulo de θ. E a distância entre os buracos da minha parede do mar é D. Essa distância aqui é D seno de θ. Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é um triângulo retângulo. Então é D seno de θ é igual a M vezes lambda. Toda vez que isso é satisfeito, se as duas ondas saírem juntas aqui, em fase, juntas dos dois buracos, ao longo desse plano, eu vou ter interferência construtiva. Agora, se for um número semi-inteiro de comprimentos de onda, quando uma onda chegar no máximo, a outra vai chegar no mínimo. Então, a minha condição de interferência destrutiva, quando as duas ondas saem em fase dos buracos, é D seno de θ, um número semi-inteiro de comprimentos de onda. Então, é M mais 1 sobre 2 vezes lambda. Onde M pode ser qualquer inteiro. Toda vez que isso acontece, elas se cancelam aqui. Na semana que vem, na sexta-feira, eu vou explicar como é que você relacionar esse ângulo com a posição ao longo do plano. E isso daqui vai ser a base da gente explicar o experimento de fenda dupla de elétrons e de padrão de interferência de luz na sexta-feira. Depois, na outra semana, depois do carnaval, isso daqui vai ser a base da gente explicar a difração de raio-x. Essa é a equação. Tá bom? Beleza, gente. Obrigado.